Pessoal, tudo bem? Hoje nossa segunda aula sobre ação penal. Ação penal, parte 2. Lembra que nós estudamos a ação penal na primeira parte? Sobre conceito, titularidade, né? E agora nós iniciaremos essa segunda parte falando da ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, eu faço com você uma breve revisão do que nós, para você acompanhar isso aqui. A ação penal, quando se fala em ação penal, né, você tem que abrir na sua mente o seguinte, que a ação penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada ainda se divide em ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça, tá certo? A nossa aula é exatamente, nós estudaremos a ação penal pública condicionada, iniciando pela representação condicionada à representação, já que nós já estudamos a ação penal pública incondicionada. E na próxima aula, na aula de número 3, nós estudaremos a ação penal privada, tá certo? É dessa forma que vai cair no seu concurso, perguntando quais as espécies de ação penal, né? Temos duas espécies, ação penal pública, ação penal privada, sendo que a ação penal pública temos ainda, como subespécie, a classificação, pública incondicionada e pública condicionada. Por que que fala condicionada, professor? É condicionada porque precisa de uma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Por exemplo, se eu fiz uma ameaça contra você, é um crime de ação penal pública condicionada. Para o Ministério Público acusar o autor da ameaça, precisa da representação da vítima. Então, senhores, estudaremos agora, tá, essa parte de ação penal pública condicionada, começando pela condicionada à representação, tá bom? Ação penal pública condicionada à representação. Representação é a manifestação da vítima, autorizando o Estado a deflagrar a persecução penal contra o autor do fato. Sim, a representação, porque vão perguntar para você, o que é a representação? A representação é uma denúncia do Ministério Público, falso. A representação é o recebimento pelo juiz da acusação, falso. A representação é uma manifestação da vítima, é uma autorização da vítima para o Estado agir. Ah, professor, então você está dizendo o seguinte, que se o crime for de representação, e se a representação é uma manifestação da vítima, mesmo o Estado sabendo que alguém praticou um fato, se não tiver representação, não vai ter processo, professor? Não vai ter processo, porque é uma condição de procedibilidade. Tá certo? Condição de procedibilidade imposta pela lei, chamada de condição objetiva de procedibilidade, tá bom? Tá? Então, representação, ela é essa autorização da vítima, é uma manifestação para o Estado agir. Sem ela, sem a representação, não pode instaurar inquérito policial, sem a representação, também não pode ter ação penal, não pode ter processo. Olha o artigo 24, que fala exatamente sobre esta espécie de condição, a representação. O artigo 24 do Código de Processo Penal diz o seguinte, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Quem promove a ação? Ministério Público, vírgula. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Numa ação penal pública, não interessa ser incondicionada ou condicionada, quem vai promovê-la, quem vai oferecer denúncia é o Ministério Público, tá bom?
Agora, para o Ministério Público agir, diz o artigo 24, para o Ministério Público agir, se a ação depender de representação, precisa da representação do ofendido, que é a vítima, ou se depender de uma requisição do ministro da Justiça, que estudaremos mais para frente, também precisa dessa condição. Tá bom? Natureza jurídica da representação. O que é a representação? É a manifestação da vítima. O que, no processo penal, tá certo? A natureza jurídica da representação é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Pode gravar isso aqui. Condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Sabe por quê? É uma condição objetiva, porque é imposta pela lei. Procedibilidade vem de proceder. Condição para o Estado proceder na ação penal. Se não tiver essa condição satisfeita, não pode ter ação penal. Por exemplo, eu ameacei você, o delegado perguntou, você deseja representar contra o Marciano? Você disse não. Então não terá inquérito policial e também não terá, evidentemente, processo, tá bom? A menos que você, dentro de 6 meses, volte até o delegado e manifeste o interesse de representar, já que o prazo para representar é de 6 meses, estudaremos daqui a pouco. Então, condição objetiva de procedibilidade da ação penal é a natureza jurídica da representação. Tá? Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei o exigir de que requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Eu coloquei de novo esse artigo para você, porque se o próprio artigo exige a representação, por isso que fala que é uma condição objetiva, não depende, na verdade, é a lei que exige esta condição para que o Estado venha a agir. Mesmo que o promotor tenha ciência do fato, mesmo que seja em flagrante, mesmo, em crime que exige a representação. Tá? Vai estar escrito lá no crime, por exemplo, no parágrafo único do artigo 147, somente se procede mediante representação. Se estiver exigindo a representação, então é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Titularidade da representação. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.